Olá, olá! Saudações! Seja bem-vindo ao Boa Tarde Produtor, aqui na Rio Verde FM em 100,9 no seu rádio, a Rádio do Agro. Olha, estamos chegando aqui para mais esta edição. Eu não venho sozinho, venho na companhia da Dares, venho na companhia do JP comandando as picapes aqui e temos um tema extremamente relevante para trazer para vocês nesta edição. Vamos falar sobre a terceira reestimativa da safra de laranja 2024-2025 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Minas Gerais. Claro, sempre com muito mais informações para vocês. Vamos trazer a participação de Enio Fernandes, consultor de mercado, de Maína Mendonça, médica veterinária especialista em qualidade de leite, e também com o nosso quadro Tome Nota, para você ficar por dentro dos principais eventos de Rio Verde e da região. Nosso entrevistado para falar sobre o tema em pauta é Guilherme Rodrigues, engenheiro agrônomo e supervisor de projetos do Fundecitrus, uma importante instituição aí da citricultura. Você vai conhecer um pouco mais. Lembrando sempre que você pode sim nos acompanhar na sua frequência 100,9 no seu rádio, mas também pelo nosso aplicativo da Rio Verde FM, tá? Então você pode baixar lá na sua lojinha de aplicativos, Apple Store, Play Store, e ficar ligado conosco através da internet. E falando em internet, se você quer, além de nos ouvir, quer nos ver também, vai lá no YouTube e digita Rio Verde FM, nós temos um canal lá que repercute todos os programas aqui desta rádio incrível e você pode acompanhar em áudio, em som e imagem de altíssima qualidade, tá bom? Então se inscreve lá, ativa o sininho para não perder nada do que postamos por aqui. Inclusive você pode participar lá com seus comentários, além do nosso WhatsApp 649-9949-1009. Minha parceira Dares está aqui na bancada comigo, deixa eu dar uma grande saudação a ela, né? Dares, seja bem-vinda, minha amiga. Boa tarde, Hugo. Muito obrigada. Estamos juntos mais uma vez, em mais um dia, né? Para falarmos sobre um assunto, Hugo, essencial para a citricultura. Hoje nós vamos falar com o Guilherme a respeito da terceira reestimativa da safra de laranja 24-25. É um tema crucial para o mercado de citros e também para toda a cadeia produtiva. Para isso, o nosso convidado, né, ele vai nos ajudar a entender os impactos desta nova reestimativa dentro do nosso cenário. Por quê? Porque nós somos um dos maiores produtores de laranjas do mundo. Isso, tem uma relevância muito grande, né? Exatamente. E você, Hugo, conversou com o Guilherme, né? Que é engenheiro agrônomo. Sim, conversamos com o Guilherme, foi um bate-papo que foi gravado, né? Dentro da agenda que é extremamente corrida deles, né? E nesse primeiro bloco, nós falamos sobre a importância da citricultura e do Fundecitrus e nós vamos acompanhar a primeira parte desse bate-papo agora. Agora no Boa Tarde Produtor, nós estamos recebendo o Guilherme Rodrigues, ele que é engenheiro agrônomo e supervisor de projetos do Fundecitrus, e nós vamos falar sobre a terceira reestimativa da safra de laranja 2024-2025 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Minas Gerais. Antes de tudo, Guilherme, muito obrigado por estar aqui participando do Boa Tarde Produtor, por dedicar o seu tempo e se conectar conosco aqui de forma remota para poder falarmos sobre esse assunto que é tão importante. O Brasil, que é um player importante no mercado mundial de produção de laranja, suco de laranja e derivados. Então, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da tua trajetória, por que você decidiu seguir por essa carreira e como você chegou no Fundecitrus. Tá ótimo, eu que agradeço, um prazer estar aqui com você, Hugo, e todos os colegas que nos escutam, que nos veem. A citricultura é realmente muito importante. O Brasil é o maior produtor de citros do mundo, de laranja do mundo. Se a gente falar de citros é a China, porque tem muita tangerina, mas quando a gente fala laranja, o Brasil é o maior produtor mundial da fruta e o maior exportador também do suco de laranja. Então esse realmente é um setor, uma cadeia que nós temos que ter orgulho. A minha trajetória no Fundecitrus começou 11 anos atrás, como engenheiro agrônomo na parte de transferência de tecnologia. O Fundecitrus é uma instituição que o foco é fazer pesquisa e pesquisa aplicada para os problemas que o produtor enfrenta no dia a dia. E aí, além da equipe da pesquisa, nós temos a equipe da transferência que leva todo esse conhecimento para o produtor. E agora, mais recentemente, como supervisor de projeto nas áreas da pesquisa de estimativa de safra, que nós vamos comentar aqui hoje, também no que diz respeito à colheita, melhoria dos processos de colheita manual,
testes com plataformas, inclusive com máquinas e robôs, uma novidade agora bem recente, que começam a ser testados na citricultura, e também em parte da comunicação, que o nosso foco é realmente, além da transferência de tecnologia, nós temos site, podcast, YouTube, nós queremos realmente manuais, nós queremos realmente transferir tudo que é de conhecimento para ser público e utilizado no dia a dia do produtor. Legal, então nessa trajetória a gente pode notar que ciência e sustentabilidade aí pode dizer muito sobre o Fundecito, está correta essa afirmação? Está correta, essa é o nosso fundamento. Tudo que nós fazemos aqui é em cima de ciência e é em cima de uma ciência que traga sustentabilidade no processo. Então, diversas pesquisas na parte de controle fitossanitário, por exemplo, se nós pegarmos tecnologia de aplicação, os volumes que eram utilizados no passado, volumes de cauda por hectare, e o que hoje nós recomendamos, depois de diversos anos de pesquisa, nós temos aí economias de 50%, 60%, 80% de economia, tanto de produto quanto do volume de água, a depender da praga e doença, que praga e doença é o que não falta na citricultura, então a gente tem um leque de trabalho bem grande nesse sentido. Não só nesse sentido, mas também todos, junto com a pesquisa de estimativa de safra, uma parceria com a Embrapa, nós também fizemos levantamento de fauna, de flora, de tudo que a citricultura preserva, de áreas preservadas, tudo isso é sustentabilidade para o setor. E como você bem disse, né, lá na sua apresentação, e até complementou aquilo que a gente trouxe também, o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo, responsável por cerca de 60% da produção global. Os principais estados produtores continuam sendo São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Sergipe, ou teve alguma alteração? Sim, continuam sendo. Esses são os estados onde se tem mais área plantada com laranja. Entretanto, vale salientar que a laranja está distribuída no Brasil inteiro. Nós temos laranja e citros desde o Rio Grande do Sul até Roraima. E a citricultura de São Paulo, hoje, ela também passa por uma expansão. Nós estamos, o produtor tem aumentado plantios em Minas Gerais, alguns projetos também na Bahia, e Mato Grosso do Sul também tem sido um polo atrativo para a citricultura. E a safra de laranja no Brasil, ela ocorre entre maio e outubro, com produção anual média de cerca de 17 milhões de toneladas. Somos um dos maiores exportadores de suco de laranja do mundo, com destaque para os mercados dos Estados Unidos, Europa e Japão. Esses dados são corretos, Guilherme? É só um detalhe, que a nossa safra, na verdade, ela se inicia em maio, junho, se inicia a safra, a colheita das primeiras frutas das variedades precoces, e ela vai ser esticada até janeiro, fevereiro. Esse ano, que é um ano atípico, a gente ainda está tendo colheita em fevereiro, março, provavelmente a gente até avança para abril, mas esse é um ano atípico. De forma geral, a gente pode falar que a safra de laranja vai de junho a fevereiro, fevereiro e março seria o mais comum. Mas essa produção, sim, reflete a produção do Brasil todo. A gente, em São Paulo, nós temos o hábito de chamar a nossa produção em milhões de caixas produzidas. Então, cada caixa de laranja equivale a 40,8 quilos. Então, esse dado está em toneladas, mas na hora que a gente for discutir a safra especificamente do que a gente levanta aqui, a gente vai mudar esse número para caixas. Legal. É que a gente está acostumado muito aqui no Goiás, a gente fala muito em soja, em milho, né? A gente fala de milhões de toneladas, e aí quando a gente vai para uma cultura diferente, como por exemplo a laranja, tem uma particularidade, né? Que são as caixas, como você bem trouxe, né? Ô Guilherme, mas nos contextualize o seguinte, sobre a importância da laranja para o nosso país. Qual que é a relevância que ela tem para a nossa economia, para o setor agrícola, enfim? Olha, a laranja ela é um patrimônio nacional. Eu posso dizer que é um patrimônio do estado de São Paulo, que é o maior produtor onde nós estamos, mas com certeza ela é um patrimônio nacional, já que o Brasil ocupa uma posição de destaque, como você bem disse, e a laranja é o seguinte, ela gera muito emprego, e se ela gera muito emprego, ela gera renda e ela distribui renda. Então, boa parte, apesar de nós termos mecanização, avanços de tecnologia, mas a gente ainda depende bastante da mão de obra. Então, ela gera diversos, em São Paulo, a estimativa é que são 200 mil empregos diretos e indiretos gerados somente pela citricultura. Então, ela realmente movimenta a economia e traz divisas para o nosso país, já que boa parte do suco que é produzido, ele vai ser exportado
nós temos um destaque no mercado internacional e isso vai trazer divisas para o nosso país. Dares, vamos então agora acompanhar a nossa primeira participação, além do Guilherme, que é o nosso entrevistado que está falando sobre o tema em pauta dessa edição do Boa Tarde Produtor. Quem vem por aí? Hugo, hoje vem a médica veterinária Maína Mendonça. Ela é especialista em qualidade do leite e hoje ela vai falar sobre a tristeza parasitária bovina e seus impactos para a pecuária. Ou seja, uma doença que não é tratada automaticamente reflete no rebanho. Ou seja, menos produção e isso impacta diretamente nos lucros do produtor, né? Oi, meu nome é Maína Mendonça, sou médica veterinária na Cooperativa Comigo e vim trazer para vocês dicas de sanidade para o seu rebanho. Hoje vamos falar da tristeza parasitária bovina, que é uma doença muito comum e afeta bovinos de todas as idades. E ela é causada por um conjunto de agentes, incluindo a Babesia bovis, a Babesia bigemia ou Anaplasma marginale. Os principais sintomas são anemia, apatia, febre alta, fraqueza, pelos arrepiados, apetite deprimido, dificuldade de respiração e emagrecimento rápido. A transmissão da Babesia, ela é transmitida diretamente pelo carrapato. Já a anaplasmose, ela pode ser transmitida tanto por carrapatos, insetos hematófagos, agulhas, canivetes ou tatuadores. Qualquer objeto perfuro cortante que possa ter tido contato com um animal contaminado e, em seguida, um animal que esteja sadio. O tratamento basicamente é através da associação de antibióticos e babesicidas ou terapêuticos com ação que possa estimular a eliminação desses agentes que estão intracelulares, como imidocarb, terapias de suporte, como antitérmicos, hidratação e transfusão de sangue. O que causa essa tristeza parasitária nos rebanhos? Perda produtiva. Você perde animais, você diminui o desenvolvimento e o crescimento dos bezerros ou de novilhas e animais jovens em fase de desenvolvimento. E ela afeta através da mortalidade e morbidade de todos os animais. Então, como evitar? Controlar o carrapato, realizar a correta higienização dos objetos que são utilizados em todo o rebanho, como agulhas, seringas e pistolas. Evitar a proliferação de moscas ao redor dos currais de manejo, através do controle de fezes acumuladas e, principalmente, garantir um controle estratégico de carrapatos adequados dentro da propriedade. Muito obrigada, Maína, e até a próxima participação aqui no Boa Tarde Produtor. Hugo, nesta continuidade da sua conversa com o Guilherme Rodrigues, vocês falam sobre os números e impactos da reestimativa da safra, né, 24-25. Isso mesmo, Dares. O Guilherme ele fala sobre o aumento de 2,4% na estimativa da safra em relação à previsão anterior. Vamos acompanhar a segunda parte desse bate-papo com o Guilherme Rodrigues. Williams, voltamos aqui com a segunda parte desse bate-papo com o Guilherme. O Guilherme Rodrigues, que é engenheiro agrônomo e supervisor de projetos do Fundecitrus. Estamos conversando aqui sobre a terceira reestimativa da safra de laranja 2024-25 do Cinturão Citrícola de São Paulo e também de Minas Gerais. Bom, estamos na segunda parte desse bate-papo. Guilherme, agora, o aumento de 2,4% na estimativa da safra em relação à previsão anterior é um alívio para o setor ou ainda há preocupações com a produtividade do mercado aí? Esse ano, nossa safra foi impactada pelas condições climáticas. Acho que todo o agro foi impactado. Nós tivemos, só para a gente entender como funciona, né? Nós temos a nossa safra, ela se inicia lá no momento da formação da flor. Isso acontece geralmente na primavera. Então, lá em agosto, setembro do ano passado, foram formados os primeiros frutos e esses frutos que seriam colhidos de agora para frente, né? Na safra seguinte, no ano seguinte. Então, nesse momento da formação de frutos, se nós lembrarmos dos anos anteriores, nós tivemos picos de temperatura muito altos. E isso afeta a fixação do fruto na planta. Então, a planta floresce, produz ali o frutinho que a gente chama de chumbinho. Vem um calor excessivo ali em cima dele. Essa fruta vai ser abortada. Consequentemente, nós temos uma menor quantidade de frutas nessa safra. Se a gente comparar
a safra atual, que está estimada em 228 milhões de caixas, a nossa safra anterior ela foi de 307. Então, nós temos uma queda. Esse aumento que você se refere é porque nós fazemos uma estimativa em maio do que vai acontecer para frente e a gente vai corrigindo essa estimativa com 4 reestimativas distribuídas ao longo do ano, justamente para acompanhar a evolução da fruta. Choveu mais, essa fruta cresce mais. Choveu menos, essa fruta vai ter um prejuízo. Então, nessa terceira reestimativa, a gente verificou esse ligeiro aumento em relação à anterior, e aí sim é reflexo da chuva que voltou. No ano passado, nós tivemos ali julho, agosto, setembro, meses que realmente, para nós, aqui em São Paulo, tem municípios com 100, 110, 120 dias sem chuva. Isso prejudicou bastante o desenvolvimento da fruta. Já em outubro, novembro, dezembro, voltaram as chuvas. E isso aí trouxe um alívio, por isso esse pequeno aumento na estimativa da safra. Legal. E apesar do crescimento na reestimativa, a projeção inicial de maio ainda não foi alcançada. O que esse cenário nos diz sobre os desafios da citricultura nesta safra? Olha, a citricultura tem diversos desafios. Eu acho que os mais importantes são 2. Clima e o green, que é a doença que não tem cura, foi responsável por dizimar a citricultura da Flórida, dos Estados Unidos, e hoje, na verdade, desde 2004 está presente aqui no Brasil. O primeiro relato no interior de São Paulo, mas já vários estados têm, Paraná, Minas Gerais, recentemente em Goiás, Mato Grosso do Sul, todos têm relato da doença. Então, esses são os desafios. Com respeito ao green, a gente mede, o nosso foco do Fundecidos é produzir ciência, principalmente em cima dessa doença que é mais complicada. Agora, essa safra ela foi muito mais impactada pelo clima. Então, essa falta de chuva e temperaturas muito altas que sim foram responsáveis por diminuir a safra. E aí, a gente depende do clima para a safra melhorar. Então, o produtor faz todo o manejo, mas ele também precisa que venha chuva do céu. Legal, são várias variáveis que não dependem apenas do produtor, né? O produtor se preocupa com o melhor insumo, com a melhor preparação, mas ainda você precisa de um pouquinho de fé e de ajuda, né? Do Exato. Clima, da chuva, enfim. E legal. Bom, a redução da taxa de queda das variedades Valência, Folha Murcha e Natal ajudou o aumento da produção. Isso foi um reflexo direto do manejo ou existem outros fatores que explicam esse comportamento? Olha, o principal motivo dessa ligeira queda na taxa de queda é porque a fruta está sendo colhida mais rápido. Então, só lembrando, a gente tem uma safra que ela é pequena em relação às outras. Nossa safra de 228 milhões de caixas, se a gente pegar o histórico desses últimos 10 anos, a safra gira em torno de 308 milhões. Então, a gente tem uma safra abaixo da média dos últimos 10. Se a gente puxa um histórico mais para trás ainda, a gente tinha médias de safras de 320, 350 milhões de caixas. Então, a nossa safra atual, ela tem menos fruta na árvore, então a colheita ela avança mais rápido. Então, isso foi responsável por diminuir essa taxa de queda. Aquela fruta das variedades tardias, que ficariam mais tempo na árvore, mais tempo sujeito à queda, elas foram colhidas mais rapidamente. Então, não é um impacto em si de manejo, mas é um impacto do processo da colheita que foi acelerado, já que nós temos menos frutas nesse ano. Hugo, e nós temos um recadinho muito importante. Nos dias 29 e 30 de março, Rio Verde será palco do primeiro Encontro Azul, o maior e mais acessível evento sobre autismo. E para falar, gente, sobre esse evento, a Silvia de Paiva Moreira Guedes, ela é mãe de autista e professora e empresária, vai fazer o convite para nós. Olá, boa tarde. Me chamo Silvia, sou mãe de autista e estou fazendo parte da organização do evento Primeiro Encontro Azul do Sudoeste Goiano, que vai acontecer aqui em Rio Verde, nos dias dia 29 e 30 de março, no Centro de Convenções da UniRV, tá? Você que é mãe atípica, você que trabalha com crianças especiais ou quem quer, né, aprender mais sobre isso, junte-se a nós, né? Vamos lá todos participar desse evento. Nós vamos ter palestras com palestrantes renomados,
no dia 29. No dia 30, teremos o Encontro Azul Infantil, que vai ser para as nossas crianças atípicas. Então, você que quer participar, é gratuito, tá? Pode se cadastrar e venha fazer parte com a gente desse... Tá, então, o recado da Silvia. Obrigado, Silvia, por participar aqui conosco, principalmente no Tome Notas, né, que é um quadro super importante aqui do Boa Tarde Produtor, que a gente repercute eventos de relevância como esse. E olha só para vocês terem uma noção, gente, entre os palestrantes confirmados estão os grandes especialistas, a Jéssica Siqueira, que é psicóloga, a Denise Maiara e Renata Batista, que são psicopedagogas, a Angélica Ávila, neuropediatra, a Carolina Guedes, fisioterapeuta, e o Ricardo Fulgoni, que é juiz e autista. Olha só, aproveite essa oportunidade de aprendizado e conexão. Então, inscreva-se já. E vale ressaltar, Hugo, que o evento é gratuito. Legal. Você faz a sua inscrição, você participa 2 dias, dia 29 e 30, lá na UniRV, né? E é completamente de graça. De graça. Então, gente, não tem impedimento, tá? Então, é só se inscrever e participar, Dares. Hugo Ataíde, e nesta última parte do bate-papo de vocês, você e Guilherme também falaram sobre o impacto climático e a colheita da laranja, né? Que é a finalização do ciclo. Justamente. Então a gente falou sobre esse tema, nós começamos o assunto falando sobre o efeito climático, depois seguimos com a melhora do peso médio das laranjas da 4ª florada e falamos também sobre o aumento do tamanho dos frutos e encerramos a nossa conversa. Então vamos acompanhar a última etapa desse bate-papo com o Guilherme Rodrigues. Bom, voltamos aqui com mais uma etapa dessa conversa com Guilherme Rodrigues e estamos falando aqui sobre a citricultura. E, Guilherme, as chuvas acima da média em dezembro foram fundamentais para o crescimento dos frutos da 4ª florada. Esse efeito climático pode compensar possíveis perdas futuras ou ainda há risco para a qualidade da produção? Esse ano nós tivemos uma 4ª florada típica, como nós já mencionamos. Essa é uma safra diferente das últimas 10 que nós temos nesse trabalho de estimativa. Por quê? Porque veio uma florada muito tardia, que é essa 4ª florada que você se refere. E essa 4ª florada ela está sendo colhida agora. O que está sobrando na planta praticamente é alguma coisa de outras floradas das variedades tardias e principalmente a 4ª florada. Então, essa 4ª florada está avançando por um período atípico. Ela foi maior do que nos anos anteriores, todos os anos anteriores. O que acontece? Essa 4ª florada pegou boa chuva em outubro, novembro, dezembro. Todos esses meses nós tivemos chuvas acima da média histórica. Isso impactou positivamente no crescimento da fruta dessa 4ª florada. Janeiro já foi abaixo da média histórica. A previsão para fevereiro é que seja acima da média histórica. Então, essa 4ª florada, ela passa por um bom momento. Pegou bastante chuva no fim do ano. Janeiro não, mas fevereiro vai pegar de novo. E aí, março ou abril, no máximo, ela está praticamente toda colhida. Então, o cenário é positivo. Você falou dessa questão do aumento aí, do crescimento da fruta, né? Com a melhora do peso médio das laranjas da 4ª florada, que é isso que a gente está conversando aqui, como fica o equilíbrio entre a qualidade e a quantidade da produção? Isso pode impactar os preços e a aceitação do fruto pelo mercado? Olha, vale lembrar que a nossa produção, a maioria dela ela é destinada à indústria. A indústria vai processar essa fruta, vai fazer um suco e esse suco vai ser exportado. Então, a grande maioria da produção que nós estamos nos referindo é um suco congelado, concentrado, às vezes até um suco natural, a NFC que é chamado, mas de toda forma esse suco vai ser exportado para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, os nossos principais mercados consumidores. Claro que o brasileiro toma suco de laranja ali na hora do almoço, no café da manhã, à tarde, também existe a fruta de mercado. O cenário é muito cedo para dizer o que vai acontecer com a qualidade dessa fruta, porque ela ainda está numa fase que ela está em desenvolvimento, ela está crescendo. O que a gente pode dizer é o seguinte: ela recebeu chuva, ela tem água, ela está ganhando peso, então a perspectiva é boa. O aumento do tamanho dos frutos pode beneficiar mais a indústria de suco ou o mercado in natura? Quais as implicações disso? A nossa safra, toda a nossa conta, ela já está, todas as previsões já estão incluídas no nosso cálculo. Então, a hora que a gente fala, vai ser de 228 milhões de caixas a nossa safra, a gente já está computando todas essas coisas.
E então, desde maio, a gente já sabe, quando eu digo a gente, o setor inteiro, indústria, produtor, o mercado, ele já sabe o tamanho da safra. E aí, a questão de oferta e demanda, o preço está associado a isso. A safra cai, você tem uma alteração no preço. A safra sobe, você tem uma alteração no preço. Mas a minha mensagem final é o seguinte: a gente tem uma safra menor, 307 na safra anterior, 228 agora. Então, é uma safra menor e ela continua menor durante todo o ano. A gente está fazendo essas estimativas e ela sempre vai girar em torno desse número. Nosso número é muito certeiro, né? A primeira estimativa de maio era de 232. De 232, nós passamos por aquele período grande de seca, caiu um pouco, agora ela volta a subir com a ajuda do clima, mas perceba, fica sempre muito perto da estimativa inicial. Com 89% da safra já colhida até janeiro, o que podemos esperar para a reta final dessa temporada? Existe alguma estratégia para otimizar a colheita dos 11% que ainda restam? O processo da colheita segue normalmente. O que é necessário e o que é diferente desse ano, como a gente já comentou, é que essa quarta florada, ela veio muito tardiamente, então não tem como você antecipar a colheita da fruta, ela precisa estar pronta para você colher. E se ela veio mais tardiamente, ela vai ficar pronta mais tardiamente. Então, o processo de colheita esse ano ele foi mais rápido do que nos anos anteriores, porque nós temos menos frutas, mas, por outro lado, ele está se estendendo mais, porque a gente tem essa quarta florada que demora mais para ficar pronta e está sendo colhida no campo no seu devido tempo. O mercado de suco de laranja pode sentir algum reflexo dessa reestimativa? A nossa estimativa anterior a essa era 223 milhões de caixas, ela passa para 228 milhões de caixas, então ainda é uma safra que está girando em torno do que foi estimado em maio, uma safra menor do que as anteriores, então o mercado ele já precificou isso desde o início lá de maio, a hora que o tamanho da nossa safra foi divulgado. E antes, até mesmo de passar para suas considerações finais, uma última pergunta aqui. Você considera que a produção do cinturão citrícola, São Paulo e Minas Gerais, tem um peso significativo no abastecimento global? Sim, nós comentamos que o Brasil é o maior player do mundo no que diz respeito a laranja e suco de laranja. E São Paulo e Triângulo Mineiro corresponde a 70% da produção nacional. Então, a produção de cítricos está concentrada aqui, apesar de que nós temos laranjas distribuídas no Brasil todo, pomares distribuídos no Brasil todo, mas São Paulo e Triângulo Mineiro ainda representam uma boa parte, a maior parte da fruta que é produzida e exportada. Então, para encerrar agora, gostaria de deixar os microfones abertos aqui da Rio Verde FM, a Rádio do Agro em 100,9. Estamos também transmitindo através do YouTube. Então, deixe a sua mensagem final e alguma recomendação final para os produtores aí? Olha, a recomendação final para o produtor é que continue no caminho. O produtor é um sujeito resiliente e ele passa por mudanças de clima, mudanças de manejo, novas doenças, mas a ciência vai evoluindo à medida que as dificuldades também vão chegando. O recado final é que o Fundecitrus está do lado do produtor. A nossa missão é produzir ciência que faça sentido para você, produtor, utilizar no campo, no dia a dia. Faço um convite para que o produtor acesse o nosso site. Nós temos muito material, muitos manuais. Nós temos um podcast com diversos assuntos técnicos, de todas as principais pragas e doenças, biotecnologia, melhorias na colheita, irrigação. Então, a nossa missão é trazer soluções para o produtor. O Fundecitrus está sempre de portas abertas. Agradecemos o convite da Rio Verde e estamos sempre também disponíveis para conversar. Legal, esse foi Guilherme Rodrigues, engenheiro agrônomo e supervisor de projetos do Fundecitrus. Guilherme, só reiterar o nosso agradecimento, a nossa gratidão, a confiança e a credibilidade que você depositou não somente na Rio Verde FM, mas também aqui no nosso trabalho. E os produtores rurais agradecem a sua participação. Um grande abraço, a gente se vê em breve. Abraço, Hugo, abraço a todos, vamos juntos. Olha, agora eu quero compartilhar com você uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Cred Rural é uma cooperativa de crédito onde você é o dono. A diferença é evidente. Taxas mais baixas, além do horário de atendimento que começa mais cedo, às 8 da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Cred Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro.
Sicoob Crédito Rural é a escolha inteligente para quem valoriza seu dinheiro e a sua comunidade. Experimente já. Thales, vamos dar continuidade aqui ao Boa Tarde Produtor e vamos receber a participação do Enio Fernandes, né? É isso mesmo, Hugo Ataíde. Vamos ao comentário de Enio Fernandes, todos os dias com comentários relevantes sobre o agronegócio brasileiro. Caríssimos e caríssimas, sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025, Fernando Gabeira escreveu um artigo interessante no Jornal de Circulação Nacional. Nesse artigo, ele criticava o comodismo do governo central, onde o governo se adaptou às condições políticas atuais, não ousou, segue fazendo o mínimo necessário para ter sobrevivência política e tentar a reeleição do presidente Lula em 2026. Nesse espaço aqui, nós não discutimos política, discutimos o agro. Porém, contudo, todavia, o artigo acima deve sim abrir nossos olhos para a nossa empresa rural, nossa carreira e para as nossas vidas. A vida é um dom divino e para quem opera no agro, essa missão é ainda mais gloriosa. Quem produz arroz, feijão, milho, soja, cana-de-açúcar, café, laranja, aves, suínos e bovino, ou seja, quem produz qualquer produto do agro, no final do dia, ele produz alimento, ele produz vida, ele é um produtor de vida. Isso é um dom maravilhoso. O artigo citado nos faz refletir qual a nossa missão, qual o motivo da nossa existência. É muito pobre a gente tentar somente sobreviver. É muito pobre o governo tentar somente sobreviver, não ousar. É tão igualmente pobre a gente tentar somente tocar nossos negócios. Profissionalmente, não nos cabe só sobreviver, mas sim precisamos viver. Quando falo em viver, é você ousar, buscar novos desafios. Logicamente, você vai ficar noites sem dormir, pensando se o seu projeto vai dar certo ou não. Tem um risco financeiro enorme aqui. Vamos ter momentos de extrema preocupação, extrema tristeza, porque vamos errar bastante. Mas também teremos momentos de grandes realizações que nos farão sentir vivos. O comodismo, o não ousar, o não tentar melhorar é como uma doença silenciosa que vai te matando pouco a pouco, destruindo a competitividade da sua fazenda, desatualizando sua fazenda, matando a sua competitividade como pessoa profissional e fazendeiro. A busca constante por melhora conduz nós a nos melhorarmos, contamina nossos colaboradores, nossas famílias e a nossa cultura. Todos querem fazer parte de algo vivo, intenso, com visão de futuro. E assim sendo, esses desafios de noite sem dormir, de riscos financeiros, nos trazem incômodo. Mas quando a gente supera esse desafio, nos sentimos realizados. E o nosso time também. A vida é muito curta para ser medíocre. Enio Fernandes, Terra, Agronegócios. Obrigado. Enio Fernandes, muito obrigada pela sua participação e até amanhã. Dares, em Goiás, a Agrodefesa tem apreendido muitas mudas ilegais e reforça a proibição ao comércio irregular, não é isso mesmo? Hugo, exatamente. Eu tive uma conversa muito esclarecedora e franca com o Giovanni Miranda. Ele fala sobre a importância de não adquirir mudas sem procedência. Gente, o que é uma muda sem procedência? É uma muda que não tem nota fiscal, é uma muda que você compra de ambulante. Você, além de deixar de fomentar o comércio local, você deixa de movimentar o emprego e renda na nossa cidade. Por quê? Porque os nossos viveiros, eles estão cadastrados, eles estão aptos para vender essas mudas, né? E ele toca num ponto muito importante também, que é a conscientização da população para não comprar. E se por acaso você está passando num lugar, você vê um caminhão de muda, automaticamente eles pedem para entrar em contato com a Agrodefesa para que ela tome as medidas cabíveis, né? E essas mudas, se não tem procedência, elas são recolhidas e são incineradas automaticamente. Nós fizemos uma gravação com o pessoal do Fundecitrus, que tomam conta daquele cinturão de laranja, São Paulo e Minas Gerais, né? Falando sobre a nova estimativa da laranja, que vai ter aí uma safra maior do que se esperava. E a gente acredita que vem bem a calhar para a gente falar sobre essa importância desse recolhimento de mudas, até porque a gente sabe que
pelo que tudo indica, a gente vai plantar laranja também no futuro muito próximo, né? Está existindo uma migração muito grande, sabe, Rodares, assim, dos pomares de laranja de São Paulo vindos principalmente para Mato Grosso e para Goiás, por conta de pragas que estão não incidentes aqui. Dentre essas pragas aí, o HLB. O HLB, por mais que já tenhamos aqui nós tivemos 2 focos, um em Anápolis e outro em Quirinópolis, eles já foram controlados, já foram mitigados, né? Então, nós estamos numa cruzada, numa guerra contra esses caminhõezinhos de muda que trazem esses problemas para cá. São Paulo é endêmico, né? E aqui a gente não tem esses problemas ainda. Então, a gente fica nessa briga com esse pessoal, né? Giovanni, e é alarmante a quantidade de mudas que vocês apreenderam nos últimos dias aqui no estado de Goiás, né? É bom a gente reforçar que, além de ilegal, é um comércio completamente irregular e traz sérios problemas para a nossa agricultura, para o nosso estado, né? Com certeza. O comércio de muda ambulante, ele tem uma previsão legal de proibição no estado de Goiás. Não é que não pode vender no estado de Goiás, pode, desde que você tenha aí a nota fiscal para o seu destino final e você tenha o certificado fitossanitário de origem, que é o atestado de que essas plantas estão sanitariamente idôneas de pragas e doenças. Então, quando esse pessoal vem para vender essas mudas aqui em Goiás, eles não trazem essa certificação. Então, aí que é o risco maior. E a gente, em todas as abordagens que fazemos, a gente toma o cuidado de analisar as plantas e verificou-se alguma sintomatologia, a gente faz um recolhimento para a amostra e manda para o laboratório para confirmar essas possibilidades de pragas e doenças nas plantas, né? E isso tem ocorrido corriqueiramente. Então, muito do que a gente teve aí de problema em relação a esses focos que nós tivemos de HLB é em decorrência de mudas contaminadas que vêm de locais que não têm essa certificação sanitária, né? Ou seja, então, não tem nenhum tipo de procedência. Com certeza, não tem procedência. Então, a gente pede encarecidamente à população para que não compre essas mudas desses caminhões ambulantes, porque a gente traz problema para dentro de casa. Dentro de casa que eu falo é dentro da nossa cidade, do nosso estado, né? Dentro dos pomares e lavouras da nossa região. E isso onera o custo de produção para quem está produzindo ali para poder alimentar a população, né? Então, acaba que isso impactou diretamente nos preços, né? Então, assim, quando a gente apreende um caminhão desse, existe um pouco de comoção social. O cara está trabalhando, o cara está vendendo, não sei o quê. Sim, ele está trabalhando, mas de maneira errada. E outra coisa, o aspecto social se reverte também quando você analisa o comércio local. Porque nós temos aqui várias empresas que fazem a comercialização, viveiros de mudas que estão certificados, devidamente licenciados, que fazem esse comércio também com a garantia da procedência. Então, quando você vem um caminhão de fora e faz esse comércio, o que acontece? Você tira a oportunidade local. Também não é justo com quem está aqui trabalhando, gerando emprego, gerando renda para o município, gerando renda para famílias, serem assolados também por um comércio desleal dessa forma, né? Então, a gente tem que analisar também o outro lado da moeda, que são os empresários locais que estão sendo afetados também. Estão sendo afetados, estão devidamente legalizados com procedência. Sim. Dessas plantas que estão vendendo, né? Pagando imposto, gerando, o que você falou, renda, né? Emprego e renda para o nosso município. Sim. Giovanni, quais são os principais riscos fitossanitários que a comercialização ilegal de mudas podem causar à nossa agricultura? Então, assim, os principais riscos são a transmissão de pragas e doenças. Não somente pragas e doenças no aspecto vegetativo, mas também pragas de solo. Porque essas mudas, quando vêm para cá, elas não vêm em substrato. Elas vêm direto em terra direto do solo, né? Eles coletam terra lá, faz a muda ali e traz para cá. O que pode acontecer nesse solo transportado de lá para cá? Trazer pragas como, por exemplo, nematóides. Então, você vai infectar o seu solo, onde você vai plantar essa muda, de nematóides que possivelmente não existiam, raças de nematóides nessa região que existem lá. E isso é um fato, é muito sério. Além de que você pode trazer aí as pragas das folhas e frutos que podem contaminar os pomares aqui. E aí, como eu falei, isso traz aí
uma oneração dos custos de manejo. Se você aumenta o custo de manejo, fatalmente você vai ter possivelmente aí um aumento do produto em si, né? E isso contribui diretamente no aumento lá na gôndola, direto para o consumidor. Giovanni, e quais medidas a Agrodefesa tem adotado para intensificar a fiscalização e evitar que novas cargas ilegais entrem no estado? Primeiro, Dares, assim, a gente tem que ter um trabalho de conscientização para essas pessoas e orientá-los que, se vier para cá e fizer comércio ambulante sem a certificação sanitária, vai perder, porque as nossas equipes elas estão rodando, transitando até fim de semana para poder coibir esse tipo de ação, porque nós precisamos, o entendimento é proteger o agronegócio do nosso estado. Então, se nós tivermos que pegar, apreender e destruir, nós vamos fazer. Você pode ver aí, nós tivemos ações intensas aí nos últimos dias, em que nós tivemos apreensões aqui, inclusive em Rio Verde, né? Uma apreensão recente, que nós tivemos aí a destruição dessas mudas. Então, essas operações, elas continuarão, esse olhar do fiscal para poder verificar isso vai continuar e as abordagens ainda continuarão para poder coibir esse comércio. Giovanni, como que a população pode ajudar na identificação e denúncia de vendas clandestinas de mudas em Goiás? Então, a ajuda pode ser direta, né, Dares? A não comercialização e o cidadão não adquirir essas mudas, a gente já coíbe esse pessoal de vir aqui vender. Então, a gente enaltece o mercado local, que é um mercado que trabalha com certificações adequadas, a gente gera as oportunidades aqui no município, no nosso estado, e tira de circulação essas possibilidades de contaminações por esses patógenos, né? Então, a gente pede à população que evitem comprar dos caminhões de muda que ficam vendendo aí na rua, nos apoiem nesse sentido, porque é um bem maior, tá? É o bem maior de proteção à agricultura do nosso estado, e a gente pode também ter implicações legais para quem adquire mudas e, porventura, seja uma fonte de contaminação na região. Quem adquire essas mudas também podem sofrer imputações com autuação. Então, se for identificado que aquela muda que ele comprou de um caminhão de muda ambulante gerou fonte de contaminação numa determinada região, isso pode trazer transtornos aí com autuação e destruição de pomares. E para quem vende a muda, da mesma forma, é a apreensão, destruição daquelas mudas e a autuação. Então, sim, existe uma série de situações que podem ser abordadas. A penalidade para quem compra, qual que é a penalidade? E para quem vende? Então, para quem vende, ele pode sofrer aí as sanções de apreensão e destruição junto com a autuação. Para quem compra, se for identificado uma situação em que essas mudas aí foram fontes de provocação de surtos ou contaminações de pomares e lavouras na região onde foi plantada, havendo essa comprovação, pode ser que esse produtor que adquiriu essas mudas possa ser imputado com autuações e até destruição do seu pomar. Ou seja, então a recomendação é que eu quero comprar uma muda, que eu procure um viveiro, porque lá eu vou comprar um produto que está garantido. Perfeitamente, é isso aí. Procure um viveiro credenciado da Agrodefesa para que você tenha segurança de que você está adquirindo veio de uma área certificada com monitoramento de um engenheiro agrônomo que vai dar ali todas as condições e garantias de que aquela muda está isenta de pragas e doenças. Então, a recomendação é essa, até para você privilegiar também o mercado local. Certo. E, Giovanni, suponhamos que vocês prenderam aí 10 caminhões de mudas no mês, do estado de Goiás. Sei lá, 500 mudas, 600 mudas. Quais são as mudas mais comercializadas por essas pessoas que vêm de fora para vender aqui no nosso estado? Então, uma das mais cobiçadas aí que eles compram são mudas de cítricos, de modo geral, né? Laranja, o limão, a mexerica, a tangerina. Mas também existem outras mudas frutíferas também, que são jabuticaba, pêssego, até oliveira, a gente identifica, muda de coco. E o que implica tudo isso? Porque, assim, existem alguns programas sanitários do nosso estado que são fontes de alvo, né?
citros, banana, uva e outros demais aí, tomate, enfim. Porém, as outras mudas, elas são fontes de armazenamento voluntário, elas são hospedeiras. Então, essas outras mudas que estão junto com essas outras mudas aí de interesse econômico, elas tornam-se hospedeiras de pragas e doenças. Por isso que a gente tem que pegar e abordar toda a destruição dessa carga. Tem algum tipo de conscientização para a população, para essas pessoas que vêm de outro estado, além do fator punitivo, também tem essa questão da orientação de não fazer e o porquê de não fazer? Sim, a gente conta muito com entidades como a rádio, né? Vocês nos dão esse espaço para a gente poder fazer esse tipo de orientação e esclarecimento, né? A própria mídia televisiva também a gente faz isso com os próprios caminhoneiros aí e esse pessoal que faz a venda ambulante também, a gente orienta e solicita que eles não façam dessa maneira. Se eles quiserem trazer para cá, desde que tragam com a certificação sanitária, nota fiscal e o destino, não tem problema de trazer, mas a gente tem que ter a garantia sanitária de que está isento, né? Então a gente faz sim esse trabalho de orientação com eles, faz esse trabalho de orientação usando os meios de comunicação também, e importante a conscientização do cidadão de não adquirir essas mudas, do sitiante, do chacreiro, não comprar essas mudas, porque ele pode estar levando ali fontes de pragas e doenças para o seu pomar, para o seu quintal, e aí você tem frustração, porque aquela planta ali daqui a um tempo morre porque teve alguma patologia que aniquilou aquela planta. Então tem que estar muito ciente disso. Então a gente tem que orientar bastante os cidadãos para que não comprem, não adquiram essas mudas. Certo? Então, assim, eu sou ambulante, quero vender a minha muda. Eu posso vender desde que eu tenho a origem e nota fiscal que comprove realmente a origem daquele produto. É isso, né? Isso. Dentro do estado de Goiás, a regra é o seguinte: você quer trazer muda de fora para cá? Pode. Desde que você tenha o seu destinatário final, né, que é a pessoa que vai comprar, com a devida nota fiscal emitida como interessado para esse consumidor final, e a certificação fitossanitária de origem, que é um atestado que garante que aquela planta, aquela muda está isenta de pragas e doenças. Ok, então é bom ressaltar que a Agrodefesa está de olho, sim. Se a gente vê um caminhão de muda na cidade, se vê passando, a gente pode também entrar em contato com vocês, Giovanni? Na verdade, pode e deve, né? O telefone nosso aqui de Rio Verde é o 3621-8662. Vocês vão falar diretamente com os fiscais agrônomos aqui de Rio Verde. Repetindo, 3621-8662. Pode falar com o nosso pessoal, dê as informações pontuais onde está tendo a presença desse caminhão de muda, né? E aí a gente vai fazer as abordagens devidas. Então, a população, além da orientação de não comprar, ela também pode atuar enquanto fiscal. É isso, né? Pode e deve, né, Darius? A gente precisa do cidadão como parceiro, né? Porque quem sofre depois é o nosso estado, é o nosso município, é a nossa região. São os próprios produtores aqui, os sitiantes, os chacreiros e as grandes propriedades que têm pomares e lavouras que vão ser acometidos de pragas e doenças. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto para proteger o nosso negócio que é o agro como um todo. Giovanni, muito obrigada e seja muito bem-vindo ao Boa Tarde, Produtor. Obrigado, Darius. Um abraço a todos vocês. Estamos sempre à disposição de vocês aí para qualquer outro esclarecimento. Obrigada, Giovanni, e seja muito bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Produtor. Darius, vamos chegando ao fim de mais uma edição aqui do Boa Tarde, Produtor. Muito obrigado por sua companhia aqui. Eu que agradeço, Hugo. Estamos aqui, amanhã estamos de volta. Gente, e reforçando, você pode nos ouvir através dos nossos aplicativos, Rio Verde FM, certo? Certo. E você também pode participar conosco através do 649-9949-1009. Nós estamos aqui para te ouvir, para entender a sua dor e trazer o assunto pertinente que você quer ver aqui no Boa Tarde. Vamos fazer um Boa Tarde a mais de 4 mãos, né, Hugo? Sim, com certeza, né? E além de acompanhar nas ondas do rádio, no aplicativo, você já salvar o nosso WhatsApp para fazer parte aqui da nossa bancada, olha, dá uma moral pra gente lá no YouTube, vai. Então, para você também assistir a gente em vídeo de altíssima qualidade, vai lá, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, nenhum programa, nenhuma novidade que vem aqui na Rio Verde FM e também no Boa Tarde, Produtor. É lá que também você pode dar o seu comentário, deixar a sua sugestão de pauta, quem é que você quer ver aqui no Boa Tarde, Produtor. A gente conta com a sua participação, hein?
Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui em mais uma edição do Boa Tarde Produtor. A gente se vê amanhã, hein? E eu te espero lá.